Olá, viva! Bem-vindos a mais um episódio do Educar Tem Ciência. Hoje vamos falar sobre autoridade e gestão da sala de aula. É um tema sobre o qual quem nos ouve e quem nos vê pode consultar os materiais existentes na página de internet da Iniciativa Educação. Connosco temos a professora e psicóloga Célia Oliveira, da Universidade Lusófona. Bem-vinda a mais um episódio desta série, professora. É importante os professores imporem limites na sala de aula? Obrigada, é um gosto estar aqui novamente, sem dúvida. A resposta simples é sem dúvida. E como vamos ver, não necessariamente, e muito menos de uma forma coerciva, impositiva, não é essa a ideia, mas de facto a autoridade, que é o tema que nos traz aqui, é uma dimensão importante da profissão do professor. É uma competência profissional do professor e, na verdade, diz respeito às estratégias de organização e gestão da sala de aula que o professor utiliza para manter um ambiente tranquilo e que habilite a instrução, por um lado, e a aprendizagem dos alunos pelo outro. Como também teremos a oportunidade, se calhar, de esmiuçar um pouco mais, estas estratégias são estratégias que dizem respeito ao conjunto das regras, procedimentos e ações que o professor enceta em sala de aula para criar um clima disciplinar positivo, uma relação positiva e de confiança com os alunos e de cooperação por parte dos alunos. É muito importante que se diga que a autoridade não é sinónimo de autoritarismo e, portanto, de coerção para a obediência, não é nada disso. É, de facto, o conjunto de estratégias concertadas com os alunos para, de facto, habilitarem a aprendizagem dos alunos, que é feita num contexto de grupo. E, portanto, como tal, há um conjunto de variáveis que afetam o desenrolar da aula e o comportamento de um aluno afeta o comportamento de toda a turma. Portanto, o professor tem aqui um desafio de gestão de um grupo para levar a instrução e a aprendizagem a bom termo. Falou aí de dois conceitos, autoridade e autoritarismo, e há umas décadas havia uma grande disciplina na sala de aula, uma grande rigidez. Os professores chegavam a dar reguadas aos alunos, o que é, aliás, algo impensável nos dias de hoje. Por outro lado, os professores também parecem estar mais limitados no exercício do poder dentro da sala de aula. Como é que se consegue esse equilíbrio? Muito bem, essa pergunta tem vários aspectos importantes a considerar. Desde logo, a relação entre os adultos e as crianças mudou muito ao longo do tempo, não é? E a concepção de educação que existe hoje em dia, seja a educação parental, seja a educação escolar, é muito diferente daquela que havia há poucas décadas atrás, não é há muito tempo. E felizmente a mudança foi para melhor, não é? Porque efetivamente estratégias punitivas, restritivas dos alunos são estratégias que são contraproducentes, levam os alunos a obedecer para evitar a punição e não a interiorizar os comportamentos desejáveis, não é? E, portanto, hoje em dia, a investigação que pergunta aos professores quais são os estilos de gestão de sala de aula que eles utilizam, portanto, os estudos de autorrelato, o que indicam é que raramente os professores apontam o uso destas estratégias mais punitivas. A gestão da sala de aula estabelece num equilíbrio entre controlo e responsividade. Ou seja, de facto, o professor precisa de pôr em prática um conjunto de estratégias que lhe permitam ter controlo sobre o clima disciplinar da sala de aula e, simultaneamente, estar atento e ser atento às necessidades e às características dos próprios alunos. E, portanto, de um modo geral, isto favorece também a internalização das regras e da cooperação e da entreajuda por parte dos alunos. Agora, há um outro aspecto que referiu muito importante, que é as próprias mudanças do contexto. Houve muitas mudanças, quer no contexto social, quer no contexto familiar. Uma das coisas que nós sabemos que afeta significativamente o que se passa na sala de aula é exatamente o contexto familiar.
E aspectos como as expectativas que os pais criam nas crianças e nos jovens em relação à escola. Há muita proteção também dos pais. Sim, há alguma proteção de facto por parte de alguns pais, que quando acontece pode ter aqui efeitos ao nível da autonomia do aluno, da capacidade de assumir responsabilidades, de gerir a frustração que pode não ser benéfica. O que nós sabemos é que um contexto familiar que favoreça a autonomia, a responsabilização, a autorregulação, que cria na criança ou no jovem uma expectativa positiva face à escola, face ao professor, que lhe dê ferramentas para gerir a frustração, para persistir perante as dificuldades, para resolver conflitos. Tudo isto são competências importantes que se vão refletir na sala de aula e que naturalmente vão afetar a própria organização e gestão que o professor vai poder fazer. E a autoridade do professor na sala de aula facilita-lhe a vida no sentido em que consegue cumprir o programa todo, fazer com que os alunos assimilem a matéria que está prevista no currículo e também dar-lhes competências, ferramentas? Sim, esse é um aspecto bastante importante. A investigação mostra uma clara relação entre uma organização e gestão efetiva da sala de aula e o tempo de instrução. Isto é fácil de entender se nós pensarmos que quanto menos tempo o professor precisar de gastar a controlar o comportamento, a gerir a distração, a intervir sobre um comportamento disruptivo, mais tempo lhe vai sobrar para a instrução. E há de facto uma relação positiva entre estratégias eficazes de organização e gestão da sala de aula e rendimento dos alunos e um outro aspecto muito importante, que é o sentido da autoeficácia e a satisfação do próprio professor. Esta é uma dimensão muito importante, porque naturalmente é difícil para um professor gerir uma turma que seja uma turma bastante disruptiva, em que o professor gasta parte significativa do seu tempo a tentar controlar o comportamento dos alunos, a captar a atenção dos alunos e sobra muito pouco tempo para o ensino. Isto provoca um desgaste muito grande e há de facto uma relação significativa entre a percepção de competência na organização e gestão da sala de aula e o próprio sentido da autoeficácia do professor. Isto liga com uma coisa que eu gostaria de dizer, que é eu e o colega João Lopes, da Universidade do Minho, temos um estudo com professores de todos os níveis de escolaridade, desde o ensino básico até ao ensino superior. Este estudo conta com mais de 3.300 respostas, portanto participantes, na verdade. E uma das notas que eu gostaria de deixar é que os professores referem a necessidade de formação contínua neste tema da organização e gestão da sala de aula. 60% dos professores dizem-nos que nunca tiveram formação contínua neste tema da organização e gestão da sala de aula. É quase tão importante quanto saber o currículo na ponta da língua. Também tem que saber gerir o tempo e a indisciplina ou não dos alunos. Exatamente. O exercício da profissão docente é bastante exigente e bastante complexo, porque um professor tem de ter aquilo que nós chamamos o conhecimento disciplinar, de domínio específico, ou seja, tem de saber a sua matéria e tem, para além disso, de ter conhecimentos técnicos e pedagógicos e de transportar isso para a gestão de uma turma. Não é? E, portanto, estamos a falar aqui de uma tarefa de facto altamente exigente e desafiante. E, por isso, é fundamental que os professores também tenham oportunidades de formação, nomeadamente de formação contínua, para poderem refletir essa formação nas suas práticas em sala de aula. Há sempre investigação nova, há sempre novos contributos e, portanto, é importante o professor ter acesso a essa formação e, na verdade, ser apoiado também no exercício da sua profissão. E, portanto, esse é um aspecto que eu gostaria de frisar e gostaria
É um estudo recente que desenvolveu com o professor da Universidade do Minho? Sim, é um estudo que já temos a decorrer, na verdade, há alguns anos e que temos vindo a somar participantes e, curiosamente, este estudo aponta resultados muito consistentes com os resultados do TALIS, que foram recentemente divulgados. O TALIS é um estudo internacional feito pela OCDE, que conta com mais de 280 mil professores. No caso português, foram 17 mil os professores que participaram, portanto, é um número bastante expressivo, e os resultados que nós obtivemos são muito coerentes com os resultados apontados pelo TALIS, nomeadamente naquilo que os professores apontam como sendo um dos grandes fatores de stress, que é a indisciplina, por exemplo, assim como a percepção do aumento da indisciplina. Isto é completamente coerente com os resultados que nós obtivemos também. Então, qual é a diferença entre a indisciplina que acontece, verdadeira, e a percepção que há de indisciplina? Isso é sempre difícil de operacionalizar, até porque o que nós temos na investigação é essencialmente a investigação baseada no autorrelato, ou seja, naquilo que os professores reportam. Temos menos investigação que se baseia, por exemplo, na observação da sala de aula. No entanto, o que nós podemos afirmar é que os professores são informadores fiáveis e que, estando na sala de aula, têm acesso à experiência, e mesmo que haja aqui, naturalmente, variações interindividuais na interpretação que cada um faz dos comportamentos de disciplina ou de indisciplina, ou até no nível de exigência que cada um tem, a investigação também faz perguntas muito concretas e operacionalizadas. Por exemplo, um dado que eu considero interessante, nós perguntamos aos professores quais são os comportamentos mais perturbadores que eles encontram em sala de aula. E um aspecto muito interessante e transversal a todos os níveis de ensino é que mais de 50% dos professores apontam em primeiro lugar a desatenção. Ora, há aqui uma grande consistência na observação que os professores fazem daquilo que é o comportamento disruptivo em sala de aula. E isso em qualquer idade? Em qualquer idade. Isto é muito interessante porque isto é transversal e os dados são muito semelhantes entre os vários níveis de escolaridade. São os comportamentos como a desatenção, intervir fora de vez, portanto interromper, e fazer palhaçadas, entre aspas, portanto brincar na sala de aula. O que depois varia é os professores dos alunos um bocadinho mais velhos, nomeadamente do secundário, apontam também como bastante frequentes os comportamentos de não envolvimento na aprendizagem, portanto uma atitude passiva em sala de aula, e de chegar atrasado. Os mais novos não chegam, porque muitas vezes são os pais que os levam, não é? Portanto, e isto também é muito interessante, porque isto é aquilo que nós designamos por comportamentos de baixa intensidade e elevada frequência. E estes comportamentos podem ser profundamente desgastantes, não é? Um professor que está constantemente a tentar captar a atenção dos alunos, mantê-los envolvidos na tarefa, lidar com interrupções, lidar com intervenções fora de vez, isto é altamente desgastante. Aliás, há uma associação muito significativa entre percepção de indisciplina e insatisfação profissional, baixo sentido de autoeficácia. E não é o caso do nosso país, porque os professores abandonam pouco a profissão, mas noutros países isso contribui também, é uma das causas para o abandono da profissão. Mais uma vez, estes dados vão ao encontro dos do TALIS, que mostra que mais de 60% dos professores experientes e mais de 70% dos professores com menos de 5 anos de experiência portugueses apontam a indisciplina como um fator de stress significativo. Portanto, isto tem tudo que ver com organização e gestão de sala de aula. Não só, evidentemente, porque o comportamento dos alunos é multideterminado, como já fomos falando, não é? Mas a organização e gestão da sala de aula é a ferramenta
que permite aos professores, de facto, criar condições disciplinares para a aprendizagem. A professora Célia Oliveira estava a falar que a indisciplina é um bocadinho transversal um bocadinho a todas as idades, mas há algumas estratégias de sucesso, rotinas que podem ser criadas para contornar, há exemplos que possam inspirar professores? Sim, isso é muito importante, porque isso permite-me elencar alguns ingredientes daquilo que nós sabemos ser uma gestão e organização da sala de aula eficaz. Há uma coisa que eu gostava de salientar, que é, ao enunciarmos estas estratégias, nós não estamos a apresentar uma fórmula mágica que agora vai resolver todos os problemas da indisciplina, mas efetivamente estas estratégias são estratégias que a investigação mostra que, se aplicadas de forma persistente e consistente, de facto produzem resultados. E, portanto, não são prescrições, não são indicações, mas são, digamos assim, ingredientes que de facto contribuem para esta organização e gestão da sala de aula eficaz. Muito importante, logo em primeiro lugar, na primeira aula, a explicitação das normas e do funcionamento da aula, independentemente do nível de escolaridade. Eu sou professora e, portanto, tenho muito orgulho nisso, aliás. E segue essa regra, não é? Sigo, e eu trabalho com alunos que acabam de chegar à universidade saídos do secundário, portanto, tenho uma experiência muito próxima daquela que têm os professores do ensino secundário que ensinam alunos do 12º ano, e tenho alunos em anos mais avançados. E, portanto, isto é aplicável transversalmente a todos os anos e níveis de escolaridade. E, portanto, a explicitação das normas e do funcionamento da aula logo desde a primeira aula é muitíssimo importante. E, naturalmente, explicar as razões disto e os valores que estão subjacentes, que são os valores da cooperação, da confiança mútua entre o professor e os alunos, das expectativas elevadas que devemos ter em relação aos nossos alunos, no sentido de esperarmos o melhor deles e confiarmos que podemos obter o melhor deles. Isso é incentivador para que eles também correspondam. Outros aspectos importantes é relembrar periodicamente estas regras e estes procedimentos que acordamos, porque facilmente são esquecidos, são descurados. Depois, do ponto de vista do decurso da própria aula, aspectos como explicitar no início da aula o objetivo e a estrutura da aula. O que é que vai acontecer? Isto confere previsibilidade ao grupo e, portanto, diminui a disrupção. Usarmos rotinas instrucionais, isso é bastante importante. O que é que são rotinas instrucionais? É termos mais ou menos uma sequência de ensino que é previsível e que é estruturada ao longo das várias aulas. Isto ajuda os alunos também a ajustar o seu comportamento. Por exemplo, se a minha aula se organiza em torno de uma exposição explícita e clara da informação e depois trabalho dos alunos, aplicação e prática autónoma, os alunos sabem que vão precisar de focar a sua atenção durante um determinado momento da aula e depois vão ter trabalho individual ou trabalho entre pares, de aplicação e treino dos conhecimentos. E isto ajuda-os também a regular o comportamento. Aliás, uma coisa importantíssima acerca da autoridade é que a autoridade entendida como a corregulação, ou seja, a regulação que o professor põe em prática para criar um clima estruturado e condições para que os alunos possam aprender de forma cooperativa e numa base de confiança, tem por principal objetivo promover a autorregulação dos alunos, ou seja, ajudar os alunos a eles próprios adquirirem e interiorizarem comportamentos autorregulados que precisem cada vez menos da intervenção do professor. E esse é o objetivo. Só mais uma ou duas dicas. A gestão do tempo também é importante.
Por exemplo, não alongar demasiado tarefas que exigem muito esforço, adequar isso ao nível de desenvolvimento cognitivo dos alunos, a gestão da atenção, minimizar distratores e adequar os tempos das tarefas e sinalizar verbal e não verbalmente os comportamentos de desatenção para ajudar o aluno a focar-se novamente e a envolver-se na tarefa. A gestão das transições. Os momentos de transição são sempre momentos muito propícios à disrupção e, portanto, ajuda o professor a dizer qual é a tarefa seguinte, o que é esperado e quanto tempo é que os alunos têm para a realizar, por exemplo. Uma coisa muito importante que é a tonalidade positiva desta interação, não é? Procurarmos sempre que possível aquilo que nós chamamos uma persuasão pró-social, ou seja, o que é isto? Focarmos-nos nos comportamentos pretendidos e não tanto nos comportamentos disruptivos. Mostrarmos alternativas de comportamento. O professor é um modelo para os alunos e também aquilo que nós chamamos a atenção positiva, que é valorizar os comportamentos adequados dos alunos, reforçar e notar, fazer notar ao aluno que estamos a valorizar e a reconhecer os comportamentos adequados deles. E depois aquilo que eu disse, que é a persistência e a consistência, e isto é muito difícil, de facto, porque há também variáveis nossas, individuais, do professor, não é? E nós não somos robôs. Somos melhores, mas não somos robôs. E, portanto, esta persistência e esta consistência ao longo do tempo são fundamentais para, paulatinamente, os alunos ajustarem o seu comportamento. E depois também recebem o professor, é uma figura única na sala de aula e depois recebe alunos de várias condições diferentes, de diferentes famílias, diferentes contextos sociais. Também temos o fator imigração, não é? Com muitos alunos que tiveram que se adaptar ao país, à língua. Como é que o professor também pode reforçar esse sentido de pertença, não só que já vem a ser trabalhado da sociedade e também na sala de aula? Sim, esse é outro aspecto muito importante. Por um lado, o professor, de facto, lida com uma cada vez maior heterogeneidade de alunos dentro da turma. E esse, aliás, por exemplo, é um dos fatores apontados pelo Tales para a percepção do aumento da indisciplina. Por exemplo, no nosso estudo, 80% dos professores considera que a indisciplina aumentou ou aumentou significativamente. Portanto, somando estas duas respostas, nos últimos anos. Sim, 80% das pessoas considera que a disciplina ou aumentou significativamente, mas não faz atribuições, ou seja, não estou a ligar isso com aquilo que acabou de dizer. A OCDE, por exemplo, aponta esse aumento da heterogeneidade como uma possível razão para a percepção de aumento de indisciplina. Isso e os telemóveis, diz a OCDE. E, portanto, o que é que acontece? O professor também precisa de ser apoiado nesta tarefa. A tarefa de integração dos alunos é uma tarefa que tem que ser sistémica. É muito importante que a própria escola, que é uma coisa de que ainda não falamos aqui, o clima escolar, a própria escola tenha medidas que sejam promotoras da integração e de um clima disciplinar positivo. Os valores da escola, à semelhança dos valores da sala de aula, devem ser tornados claros e explícitos para os alunos. E isto faz toda a diferença, estarmos numa escola que valoriza o respeito mútuo, a entreajuda entre todos, entre os alunos e o pessoal, os professores e o pessoal auxiliar. O próprio ethos da escola, a cultura escolar, fazem toda a diferença. E, portanto, isso também ajuda à integração dos alunos em sala de aula. Claro que esse é um desafio acrescido para os professores, que muitas vezes têm alunos que, inclusive, não dominam a nossa língua, não é? E, portanto, isso obriga a um grau de diferenciação pedagógica que
acrescenta exigência, sem dúvida alguma, é esta tarefa de organização e gestão da sala de aula. Por isso é que o professor não a deve enfrentar sozinho, não é? A própria escola deve ter aqui medidas de apoio para complementar o trabalho do professor em sala de aula. E já agora que falamos da escola, um outro aspecto muito importante e relacionado com isto é que, na medida do possível, idealmente as escolas deviam ter um sistema, deviam poder ter, eu não estou a dizer que eventualmente os que não têm é porque isso é deliberado de maneira alguma, não é? Nós sabemos que são precisos muitos recursos para uma escola funcionar bem. Mas, idealmente, devíamos poder beneficiar de um sistema de rastreio precoce de todas as condições que podem, de algum modo, refletir sem perturbação da sala de aula, como, por exemplo, problemas de aprendizagem, como, por exemplo, a integração de crianças que vêm de culturas diferentes da nossa. E este rastreio mais precoce possível destas situações permitiria também uma atuação mais preventiva e mais promotora de uma integração e de uma aprendizagem eficaz. E há situações de indisciplina na sala de aula que se tornam um pouco difíceis de gerir por parte do professor. Nos estudos que a professora Célia Oliveira menciona, há indicações nesse sentido, que se sentem sozinhos a tomar decisões, que talvez necessitassem mais apoio ao nível da direção ou até de entidades exteriores à escola? Essa é uma questão central, porque quando nós falamos de indisciplina, devemos distinguir isso de violência, de situações de violência. Quando há situações de violência, elas são perceptíveis pelo professor, não é? Se ocorrem em sala de aula, elas são perceptíveis pelo professor. No nosso país, felizmente, essas situações são infrequentes, ou seja, por exemplo, no nosso estudo, são menos de 5%, números redondos, isto depois varia um bocadinho para baixo, entre os professores dos vários níveis de escolaridade, aqueles que dizem que deparam frequentemente com situações de violência. E a violência é algo diferente da indisciplina. É um comportamento que tem uma intensidade e um impacto significativos no próprio, portanto, na criança ou no jovem que o perpetra, e nos outros, naturalmente. E o professor não deve ser deixado sozinho a lidar com este tipo de comportamentos. Naturalmente precisa do apoio da escola, naquilo que são as medidas que a escola pode tomar para colaborar na resolução do problema, se possível, no apoio dos serviços de psicologia, que podem ter aqui um papel importante também no apoio e na mediação destas situações. Precisa do apoio da colaboração e do envolvimento das famílias, um aspecto muito importante que se reflete na organização e gestão da sala de aula é a relação escola-família. O estudo do Talis, por exemplo, aponta para a necessidade de haver uma relação mais estreita entre a escola e a família e, portanto, é necessária aqui uma intervenção sistémica, um apoio individual ao próprio aluno que permita lidar com estas situações e, portanto, nestes casos, o professor nunca deve ser deixado sozinho a gerir estas situações. Se eu tiver um minuto... Estamos a chegar ao fim, mas sim. Sim, eu gostava de aproveitar exatamente esta última questão para também frisar um aspecto que me parece que é muitas vezes esquecido e que é essencial quando falamos de professores e que é a necessidade de valorização social da profissão docente. Ser professor é, de facto, uma função socialmente insubstituível, na verdade. E é graças aos professores que nós temos expandido os sistemas educativos e levado a educação a toda a população. E os professores têm um impacto absolutamente significativo no desenvolvimento intelectual, social e afetivo dos alunos. E esse impacto
vai refletir-se no futuro na sociedade que nós temos. E, portanto, é muito importante valorizar socialmente a profissão do professor e criar as condições que permitam ao professor desempenhar a sua função da melhor forma e com a maior qualidade possível. Professora Célia Oliveira, este é um tema que dá pano para mangas, estamos mesmo a chegar ao fim. Quais são as principais ideias a reter? Ora bem, começava então pela ideia de que a autoridade diz respeito às estratégias de organização e gestão da sala de aula, que contemplam um conjunto de procedimentos, regras e ações que são encetadas pelo professor para garantir as condições indispensáveis à instrução e à aprendizagem, baseada numa relação de cooperação e de confiança entre o professor e os alunos e entre os alunos entre si. Outra nota importante é que a autoridade não é autoritarismo, não deve confundir-se com coerção para a obediência, mas combina estratégias de controle e de responsividade e atenção às características dos alunos. Enumeramos várias dessas estratégias e as estratégias que confiram previsibilidade e estrutura à aula são estratégias que contribuem para uma organização e gestão da sala de aula eficaz, que tenha um impacto significativo na prevenção da indisciplina e também no rendimento dos alunos e no sentido da autoeficácia do professor. Uma outra ideia que me parece importante é que é fundamental proporcionar aos professores oportunidades de formação e atualização nestes temas. Portanto, a formação contínua em organização e gestão da sala de aula pode ser um auxiliar importante para os professores poderem levar esta tarefa a bom termo. E, por último, gostaria de frisar a necessidade da valorização social do papel do professor, que de facto é um agente imprescindível e insubstituível na nossa sociedade para a construção de uma sociedade melhor. Muito obrigada, professora Célia Oliveira. Voltamos para a semana com mais um Educar Tem Ciência. Amanhã é a primeira conferência da Iniciativa Educação na nova SBE.